Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o maior segredo da reprogramação mental. Esse segredo, inclusive, eu aprendi em 2012, né, com um grande mentor meu. Vou até compartilhar o nome dele, que mudou minha vida lá em 2012, que foi o Robin Sharma. E eu recomendo muito o trabalho dele, tem vários livros, né? Tô até na minha estante aqui alguns, né? Mas basicamente procura aí Robin Sharma que vai valer a pena, né? Tem um monte que vendeu sua Ferrari, tem vários livros até estão sendo lançados. Ele que na verdade foi a primeira pessoa que eu ouvi falando do Clube das 5 da manhã, né? O pessoal às vezes confunde aí quem que foi o criador, mas é só procurar o Robin Sharma aí que você vai achar que foi ele. Mas enfim, o grande lance que eu quero trocar com você, né, é uma... Como se fosse, sabe assim, um mantra, né? Não é um mantra em sânscrito, nada, mas é um mantra da minha vida. Eu gostaria de compartilhar com você porque vai te servir muito. E pode ser caracterizado principalmente com as dificuldades que você está enfrentando agora, ou mesmo se você estiver num momento legal da sua vida, também vai ser muito... como fala, a semântica de tudo vai fazer muito sentido, tá? Se a gente pensar em relação à reprogramação mental, você o quê? Pega a programação que está atualmente, né, armazenada e você reformula o jeito que ela está condicionada nesse instante. E muitas dessas informações, né, dessas mensagens, dessa química, né, da alquimia, vamos dizer, da sua mente, os seus neurotransmissores, foram armazenados a partir de muito tempo, né? Então, se eu tento, por exemplo, falar para você, insistindo para você mudar alguma parte da sua vida, se você não quiser, aquilo não vai mudar, por mais que eu tente, pule, como fala, grite, como fala, coloque um uniforme, fique vestido de palhaço, você não vai conseguir mudar, porque é algo que tem a ver com você, e só você vai querer mudar sobre isso. E esse mantra que eu quero passar para você tem muito a ver com isso, né? De um lado, a gente vai ter, na verdade, duas partes, tá bom? A primeira parte que eu quero falar para você é basicamente a parte que as pessoas, e pode ser você, está condicionado. Eu posso dizer até que seria o lado da matrix mental, que foi o lado que você aprendeu a fazer tudo na sua vida, né? E qual que é esse lado? Esse lado é o quê? Você tem que ter energia, antes de tudo, para trabalhar. Ter energia para malhar, ter energia para ler, ter energia para rezar, para meditar, para, sei lá, fazer um mindfulness, uma atenção plena. Ter energia para ir para o trabalho, ter energia para cuidar dos filhos, ter energia para dormir, né? Porque você tem que também querer dormir, porque às vezes você é insone. Ter energia, por exemplo, para você dirigir, ter energia para pegar um metrô, ônibus, a sua moto, né? A sua bicicleta. Então, assim, a gente é condicionado a isso. Ter energia e depois fazer o que a gente precisa fazer. E aí que tá a grande cilada, né? Porque o universo não funciona assim. Não funciona a partir de um estoque, né? A partir de algo armazenável. Não existe um armazém do universo. Não existe um planeta, uma estrela onde fica armazenando para sempre e depois você vai ter isso para sempre. Tanto que quando a gente pensa, né, nas fábulas da Disney com as fábulas reais, os contos de fada quando foram escritos, você vai ver uma diferença gigante. Porque não existe um fim. Essa coisa do final feliz, que até você vai ver um filme, você vai assistir uma novela, você vai, sei lá, assistir um seriado, você está sempre buscando o final feliz, não é assim? Porque você foi condicionado também a isso. Que todo filme, todo documentário, todo seriado tem que ter um final feliz. Mas a vida não tem final feliz. Também tem um final que tem que acontecer. E é isso que mais por exemplo, pessoas que não querem mudar, dizem que querem mudar, mas não mudam, elas gostam de se afiliar, gostam de ser hipócritas, porque isso é hipocrisia, né? O conceito da hipocrisia. Você quer uma mudança, mas você não quer abdicar, renunciar daquilo que na verdade é cômodo. E ter energia e trabalhar é algo que na verdade sempre vai te levar para o buraco. Porque o outro lado da moeda, que é o lado que eu quero passar para você, reprogramando, que é o maior segredo da reprogramação mental, é o que você tem que começar a focar, vivenciar, eu posso reverberar dentro da sua mente, que é você trabalha, independente do que for de trabalho. Eu não estou falando de profissão, tá? Trabalhar é você cuidar dos seus filhos, ler, né? Qualquer coisa que tenha a ver com você
colocar a sua força, né? Colocar a sua vontade. Você vai trabalhar e ter energia. Então é o contrário, né? Quando você coloca você, a sua essência, quando você trabalha de verdade, quando você, na verdade, está presente, você gera energia. Porque basicamente você não está armazenando, você gera, é automático. E o que acontece é, quando você vira essa chave, você começa a ver que muitas das coisas as quais você faz atualmente, elas já não te apetecem, elas já não, vamos dizer assim, elas possibilitam para você como se fosse uma satisfação, né? Você não gera para você, por exemplo, uma energia. Ao contrário, às vezes você sente o quê? Uma falta dela, né? Porque até nisso, né? Olha como que é perfeito tudo que acontece com você. Tudo que acontece tem um motivo. E mesmo a apatia, a inércia, ou seja, a falta de motivação, reverbera dentro de você que aquilo não faz mais sentido, né? Lembrando que aí, nesse caso, tem até a ver, por exemplo, com as suas amizades, família. Tem pessoas às quais você já não aguenta mais ficar perto. Tem pessoas às quais você já não tem nem como, assim, você não tem mais assunto. Você até mesmo pode ser uma pessoa mais cordial, uma pessoa mais generosa. Você pode ser uma pessoa que, assim, quer, né, que várias pessoas também consigam ter uma boa amizade contigo. Mas às vezes você está querendo agradar, né? Então você não está se agradando em primeiro lugar. Então o grande lance que acontece com muitas pessoas elas meio que estão, sabe assim, só para não dizer um não. E isso, na verdade, vai te machucando. E aí chega um momento que eu tô querendo dizer para você, onde você tem que trabalhar, você tem que conversar e gerar mais energia. Então você precisa conversar com pessoas as quais também façam com que você gere mais energia para você, né? Lembrando que aqui energia não é apenas caloria, né? Então, o ciclo de Krebs ali que a gente pega na biologia em relação a você gerar energia, né? Química, digo nesse caso, né? Para o seu organismo. Mas é muito mais do que isso, é você gerar energia, né? Então, tal como nós somos, ondas eletromagnéticas, né? Em 3 cérebros, o córtex cerebral, o nosso coração e o nosso sistema digestivo. Quando você se alinha a isso, ao invés de você tem que ter energia para trabalhar e você trabalhar e gerar energia, o que você imaginava como propósito, o que você imaginava, na verdade, como que você faria as coisas de uma maneira melhor, você começa a ver as coisas do jeito que elas são, não do jeito que você acha que elas são. E tem várias coisas, até mesmo no trabalho, que não fazem mais sentido. Tem planos que estão engavetados aí faz anos, e você sabe do que eu estou falando. Tem oportunidades que você engavetou, que você guardou, e falou assim, não, quando eu tiver tempo, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, as coisas serão diferentes. Mas isso é um ledo engano, você sabe muito bem disso. Não adianta querer se enganar, porque uma hora ou outra, né, até mesmo você vê em filmes isso, às vezes o protagonista, né, a protagonista, tenta esconder, né, das pessoas, dos participantes daquele enredo, uma certa situação. Mas como qualquer coisa, a situação no universo, né, na existência, essa situação ela retorna, né? E quer você tente controlá-la ou não, a verdade ela não pode ser apagada, né? A verdade ela sempre volta. Tal como a vida gera a morte gera a vida, o calor gera o frio gera o calor, como também o que está acima, o que está embaixo está em cima. Então, quando você reprograma a sua vida para você trabalhar e ter energia, você se joga de verdade. Você vivencia a cada instante de você e vê que, na verdade, pô, tem coisa que eu estou fazendo que está gerando energia, tem coisas que não. Então, essas coisas, será que, na verdade, eu posso abdicar agora? Né? Então, aí, no caso, também para não cometer atitudes precipitadas, cuidado. Né? Aqui a gente não está recomendando você a jogar tudo para o alto, muito pelo contrário, tem coisas que você precisa. O trabalho que você tem é necessário ainda. Né? E às vezes a gente vai ter que fazer coisas, né? Eu sempre falo isso, né? Porque muitas coisas que eu faço até no trabalho são coisas que a gente não gosta de fazer, eu não gosto, até mesmo meus funcionários, mas o que você vai fazer isso a respeito? Tem coisas que a gente não vai gostar, né? Então entra muita maturidade também. Tem coisas às vezes que é muito emocional, você tem que colocar na balança. Então comece a enxergar coisas que podem ser tiradas e coisas que tem que continuar por enquanto. Tá? Não joga tudo pro alto que essa estratégia nunca deu certo, dá e dará certo. Até para te ajudar com isso, né, tem um primeiro link aqui na descrição que pode te ajudar em relação a esse aspecto. Porque o que acontece muito com as pessoas
essa transição, né, essa reprogramação mental, ela não ocorre de uma maneira mais madura, mas ao mesmo tempo sustentável. E como não acontece sustentável, meio que você vai começar, parar. É que nem o efeito sanfona, que a gente fala aqui na Alquimia da Mente, que é o efeito sanfona quântico. Então, basicamente, você começa uma coisa e não termina. Sempre está começando várias coisas ao mesmo tempo. Então, clica no primeiro link da descrição e saiba mais em relação a tudo isso. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!